bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse nosso podcast. Estamos com mais um Pode Empreender, e falando em empreendedorismo, a gente não poderia deixar de chamar essa celebridade do empreendedorismo, jovem periférico. Então, a gente já vai apresentar já já quem é essa pessoa que está aqui com a gente, né? Hoje falando sobre empreendedorismo jovem periférico. Eu acho que todo mundo já conhece quem é a Nínive, né? A Nínive Loriane, a Nina, né? Então, todo mundo, a Ni, às vezes é só Ni, dependendo da urgência que a gente tá. Então, acho que acredito que todo mundo já conhece um pouquinho, mas hoje a gente vai explorar um pouquinho mais, né, Kátia? Né? Essa pessoa, para a gente conhecer um pouquinho mais, o que está acontecendo, quais são os projetos que estão rolando, e até para você também, né? Para o pessoal ficar sabendo o que está pegando, onde eu posso entrar, o que eu posso me inscrever, o que eu posso fazer, eu quero empreender, eu sou jovem, sou da periferia, como eu posso fazer isso? Então, a gente hoje vai aqui tirar todas essas dúvidas, a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo jovem periférico. Já te convido para ficar até o final. Esse é o nosso episódio 26, do Pode Empreender. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal do YouTube, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve também, se inscrever não, né? Seguir a gente no Instagram, porque lá a gente vai anunciando quando saem os episódios e as celebridades que vêm aqui. Hoje é Nínive. Seja bem-vinda, Nínive. Obrigada, gente. Tô me sentindo muito celebridade mesmo. Vocês me colocam lá em cima, ó. Tem que trabalhar a autoestima aqui, porque às vezes vocês me colocam a régua, ó, lá em cima. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro que tô com ótimas referências para mim, para a comunidade. A Elaine, que, meu Deus do céu. A gente sabe do incentivo que você tem feito aqui para o empreendedorismo, não só para isso, mas também com a questão dos livros que você sempre fez com o PC aqui. Eu acho que foi uma ideia inovadora. Então, mais do que, sei lá, celebridade é vocês que eu tô aqui. E a Kátia, que eu já conheço também há muito tempo, assim, não intimamente, assim, não tão, mas eu já conheço ela como uma empreendedora há muito tempo em Heliópolis e é muito bom estar com vocês aqui nesse momento. Muito feliz. Ai, obrigada, Ani. Imagine, a gente não te coloca, você é a Vou celebridade do ter que empreendedorismo trabalhar meu ego jovem. aqui. Aceita. Não, eu sempre falo que quando a gente, qualquer pessoa que me fala sobre empreendedorismo jovem, na hora, assim, já faz anos que me vem na cabeça Nínive. Eu acho que desde a época do Facebook lá, né, Sim. que então quando alguém pergunta de empreendedorismo, eu já venho na hora assim, puta, você é jovem, peraí, que a gente tem uma pessoa para te indicar. Que legal. Porque vocês sabem que eu não sou mais jovem, né? Aquela pessoa, eu já saí da idade lá que fala, Não, né? os Que é de 29, 15 a né? 29 anos, né? A gente teve eleição agora pro Conselho Municipal da Juventude. A pessoa, Nina, você tem que votar, votar. Eu falei, nossa, como eu fico feliz quando o pessoal fala que eu sou essa referência. Porque realmente eu gosto, independente da idade ou não, eu gosto mesmo de estar envolvido em projetos para a juventude, engajar a juventude. Então eu fico muito feliz quando o pessoal me vê como uma referência ainda. Não, é bacana porque assim, a Nínive, ela tem esse espírito jovem, né? Todo jovial, assim, realmente de 19 É anos, verdade. de 22 anos, né? Tem todo esse pique jovial e uma experiência de 30. Gente, você quer mais o quê, né? Se a gente tem uma experiência com esse espírito jovial, nossa, é maravilhoso. Os jovens acabam se identificando, isso é mais próximo, é mais fácil, né, de abarcar esse jovem. E ainda sendo uma pessoa, né, uma menina periférica, consegue entender, né, essas dores, né, do empreendedorismo jovem periférico. E aí, como, né, preencher essas lacunas aí com esses milhões de projetos aí que você vem cabeceando ao longo desse tempo, né? Então, eu queria, acho que para começar, né, ela falar um pouquinho lá da Nínive, como Sim. começou, né, a Nínive. Bem, gente, como eu disse, né, não faço mais parte desse grupo de jovens, mas me sinto, né, espírito que nem a Elaine e a Kátia estavam falando. Mas eu sou filha única, filha da minha mãe, a Marlene, moro com a minha mãe aqui em Heliópolis desde que nasci, minha mãe veio para cá, ela morava na Vila Carioca, ela é daquele tempo que tinha enchente ali na Vila Carioca com a família da minha avó. É uma filha de 3 irmãos. Minha avó é também nordestina, veio para São Paulo também, casou com meu avô.
fizeram a família toda ali. Então, eu tenho vários tios meus que são ali da região do Ipiranga, dessa região toda. E aí, minha mãe conheceu meu pai, o Edson, né? Meu pai também é nordestino, veio lá do Piauí. Tiveram menina. E aí, depois de um tempo, minha mãe, quando foi procurar casa com meu pai para morar em São Paulo, eles falaram: não, vamos comprar uma casa em Heliópolis. Bem naquela época, assim, que estava começando essas construções, da época da prefeita Erundina, né? Que ela estava fazendo as casinhas aqui, que estava tendo esse movimento todo. Tinha muito preconceito, como todo mundo já sabe da história de Heliópolis, né? Minha mãe falava que todo mundo falava para ela: poxa, mas você vai comprar uma casa em Heliópolis, né? Sua filha vai entrar pro crime, vai engravidar cedo, não vai ter futuro. E vou dizer para vocês que durante muito tempo, é até triste dizer isso, mas durante muito tempo eu senti que existia mesmo esse preconceito dentro da família, sabe? Dentro da própria família, dentro dos ciclos, assim, de que nunca tinha futuro, mas não sabia o que acontecia ali profundamente. Então, acho que por ser filha única, eu sempre quis ter irmãos, sempre quis falar, que eu falo muito, que vocês sabem, falar muito. Tinha até amiga imaginária, tinha uma amiga que chamava Sara. Loucuras, assim. Então, desde pequena, eu sempre tive o sonho de conversar com as pessoas, de falar, de estar em ambientes, porque às vezes quando você é filho único, você não tem essa coisa, né? Eu brinco muito com o pessoal, falo: é muito bom ter irmãos. Tem gente que fala: não, é um saco. Eu falo: é bom ter irmãos para dividir os problemas, para dividir as felicidades. Então, durante muito tempo eu cresci, nasci aqui em Heliópolis, morei muito tempo também na casa da minha avó. Minha avó foi uma grande referência para mim de trabalho social. Se eu me envolvi no campo social, se eu tive essa trajetória também, acho que foi muito por conta da minha avó. Minha avó é um coração assim de ouro que, além de cuidar dos 13 filhos, dos 50 e poucos netos, ela sempre me mostrou assim o quanto é importante a gente cuidar de pessoas. Então, minha avó, independente ou não de qualquer situação, ela foi uma fortaleza, assim, para mim. Então, minha mãe e minha avó são minhas grandes referências, assim, nesse ciclo de vida, nesse crescimento. E minha mãe foi a minha maior inspiradora para mim poder participar de projetos sociais, para mim viajar, para estudar. Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou. Então, são essas pessoas que são referências para mim. E aí, com o tempo, eu fui me envolvendo aqui, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu me envolvi nos projetos daqui da organização da UNAS, que todo mundo já conhece aqui em Heliópolis. Então, participava de movimento de juventude, movimento político, Conselho da Juventude, já fui conselheira da juventude, participei de programas como o Coletivo Coca-Cola, que foi um dos primeiros projetos que eu trabalhei como facilitadora, educadora. Então, lá a gente dava aula de como os jovens se preparar para o mercado do varejo, né? Aí, depois de um tempo, trabalhei num projeto que era dos jovens urbanos, que era um projeto que os jovens podiam conhecer a cidade de São Paulo, né? Que a gente saiu um pouco da periferia para a cidade de São Paulo. E aí, vários projetos que depois eu posso ir contando aqui para vocês, mas acho que essa fortaleza, sabe, de ter mulheres inspiradoras na minha família, minhas tias também, minhas primas que são do outro estado, sabe, lá do Piauí por parte de pai. Acho que elas foram minhas grandes referências para que eu pudesse estar hoje onde eu estou, assim. Então, é um pouquinho, assim, do que eu vivi e do que eu sou. E a gente vê muito, a Nínive falar de referência, a gente vê a importância, né, das referências. E a gente fala muito isso, né, dentro da periferia, que é muito difícil a gente encontrar referências fora. Então, acho que a gente, hoje aqui, né, a gente está muito feliz de ter uma referência, né, como a Nínive aqui dentro do território, que consegue dialogar com essa juventude periférica, que consegue dialogar com uma juventude que vem de fora, com o poder público, e dessa maneira trazer esses projetos bacanas, né, projetos que vai alavancar de alguma forma, né, os nossos jovens. Então a gente está mega feliz aqui de estar com você aqui e de conhecer um pouquinho mais nessa Nínive, que é cheia de projetos, né? Eu estava olhando aqui, eu falei: nossa, a Nínive, ela se formou na mesma área que eu. Você também fez comunicação? Fiz comunicação social, publicidade e propaganda. Então, eu decidi fazer publicidade e propaganda na época que eu estava no Coletivo Coca-Cola.
Na verdade, meu sonho era ser jornalista esportiva, né? Meu sonho era cobrir futebol, campeonato, Ah, Olimpíadas. Meu Deus do céu, se eu pudesse, eu tava nas Olimpíadas. Mas você fez a cobertura das Olimpíadas. Eu vi no seu Instagram. Você viu, Você né? fez. Eu não pude estar lá, mas eu fiz da minha forma. É exatamente isso. A gente vai realizando os sonhos da forma que a gente pode. Então, lá no trabalho, a gente tem a televisão, né? E lá a gente tem essa liberdade, nosso chefe dá essa liberdade, então a gente acompanha as Olimpíadas lá e eu ficava mostrando, pessoal, como que a gente tá torcendo aqui. Mas meu sonho era ser jornalista, e aí depois, com o tempo, eu falei assim, não, eu vou ver o currículo do curso, e aí o currículo de publicidade e propaganda foi o que me inspirou mais na época. Eu tava esse tempo trabalhando numa organização aqui em Heliópolis e eu comecei a procurar entender o tanto de trabalho que Heliópolis tinha, o tanto de projetos que a gente fazia e só a nossa comunicação era de que o bairro era perigoso, de isso. que aqui só tinha assassinato, que aqui era o tempo todo violência, o tempo todo violência. Então minha vontade era de estudar comunicação para a gente poder publicitar e comunicar para as pessoas que tinham coisas boas aqui. Mudar É isso, né? isso. Então foi a minha inspiração assim para fazer. Eu demorei um pouquinho para fazer minha faculdade, mas quando eu tive condições eu fui lá, paguei, estudei bonitinho, fiz minha graduação. Então sou formada em comunicação e publicidade e propaganda. E hoje eu estou fazendo gestão de projetos, né? Eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão de projetos porque eu comecei a entender, poxa, preciso começar. Eu gosto de projeto, executo. Aí eu reclamava muito que, tipo assim, poxa, quem foi que escreveu esse projeto? Porque é uma coisa assim, não sei se vocês já viram um meme A que pessoa não tem. pensou nisso. Tipo, tem o cara que escreve o projeto que tá ali, aí tem o É. cara que tá no meio do planejamento assim, e quem tá na execução tá Na lá. execução, Assim, porque Cada você um num fala, gente, eu ritmo. preciso começar a entender disso daqui pra gente poder começar a escrever os projetos conforme a gente identifica. Então, eu falei, vou fazer essa gestão de projetos aí, apesar da experiência, que nem vocês falaram, eu falei, não, vou me qualificar. Então, eu acho que é importante, sim, as nossas experiências pessoais, mas o conhecimento, e eu bato na tecla, não é clichê, conhecimento ninguém tira da gente. Sim. Então, enquanto eu puder estar estudando, se eu tiver com 99 anos, com 70 anos, ou 100 anos, eu vou procurar estudar, ler, ver artigos, procurar referências, porque o estudo ninguém tira da gente, é muito importante, principalmente para a área que a gente trabalha, assim, a gente sempre se inovar, né? Então, eu Sim. acho que é muito importante mesmo. Ainda mais no momento assim que as coisas elas mudam muito rápido, né? Sim, Sempre aparecem coisas novas, e assim, gente, antigamente era de um ano para o outro, né? De um ano para o outro mudava algumas coisas, tá vindo coisa nova. Não, Cada agora vez mais rápido. não, é praticamente não, a diariamente, tecnologia né? o tempo todo, a gente é tão acelerado esse tempo, eu não sei se vocês sentem isso também, mas é Sim. tão acelerado que às vezes a gente tem aquele sentimento que parece que você está atrasado em algumas coisas. Mas é muita informação. A gente vive numa era de muita informação. Só que assim, por que que é importante a gente estudar e compreender, entender? Para a gente também não receber informação errada, né? Que a Saber gente filtrar, também né? saber filtrar, porque hoje a gente também vive numa geração que tem muita informação, mas que também tem muita informação errada, muita fake news, É. e a gente não pode deixar se influenciar por isso. A gente tem que tomar cuidado com quem controla a narrativa, né? Nossa, total, pelo amor de Deus, a gente vê agora, quem estudou comunicação e vocês também que são comunicadores, vocês sabem o quanto a comunicação influencia as pessoas. Sim. Acho que isso também fez a diferença e faz a diferença na hora que eu trabalho também, porque a gente tem aquela coisa, né? Eu preciso ter aqueles comentários, eu falei uma coisa, mas eu não tenho culpa do que a pessoa entendeu. Tem sim. As pessoas têm Sim. culpa sim do que a forma que a pessoa entendeu. Lógico que tem, as pessoas precisam se responsabilizar, porque hoje o pessoal quer tirar a responsabilidade da forma que ela se comunicou. Principalmente para o nosso povo, que às vezes não tem orientação, não é comunicado, às vezes se ilude por alguma coisa. Nosso povo Sim. periférico mesmo, que às vezes está ligado em outras coisas. Então, o quanto é importante as pessoas se informarem. Com quem é mais difícil ter essa comunicação mais assertiva? Eu digo assertiva de quem falar, o que vai entender exatamente o que vai ser passado. O jovem periférico, que a gente sabe que a maioria está dentro de uma bolha, Sim. ou o poder público, que é uma outra bolha? Eu tento sempre pensar assim, ó, Kátia, que
não existe difícil quando você quer se comunicar, sabe? Eu adoro o desafio. O pessoal fala assim, é muito difícil trabalhar com o público jovem. Eu não acho. Eu acho que é a forma de se comunicar com ele, sabe? E aí você tem que entender o jovem periférico, sim, o jovem de favela, o jovem que teve outro tipo de educação, que é de classe média alta, que é de outro bairro. O sentimento que eu tenho hoje, através de um projeto que eu trabalho, que é o projeto do meu trampo, né? Que hoje a gente pode atender todas as periferias do município da cidade de São Paulo, a gente entende que o jovem hoje, ele não é. Eu desconsidero esse artigo, por exemplo, do Neném, que tipo falam, o jovem não quer nem estudar, o jovem não quer trabalhar, o jovem não quer nada com nada. Mentira! Eu acho que às vezes é uma justificativa, talvez do poder de pessoas que estejam no poder público, porque nem é todo. Uma coisa que eu também aprendi, às vezes a gente limita, sabe, as coisas e não é o lugar, não é o. Às vezes é algumas pessoas que atrapalham o Isso. processo, sabe? E a forma que chega. Então, hoje eu tive uma equipe no meu trampo que é periférica. Acho que quase 80% da minha equipe do projeto do meu trampo é uma equipe que mora em favela, é uma equipe que não teve oportunidade, que sabe o quanto a gente perdeu sonhos, perdeu vontade, perdeu referências. Então, quando eles entraram na sala de aula, antes de falar de empreendedorismo, eles começaram a voltar no sonho da pessoa. Então, a gente começou a entender que esses jovens ainda precisavam resgatar conversas que eles não têm nem dentro de casa, que às vezes a família está passando por alguma situação pesada e ele não tem nenhum apoio. Então, falou, cara, deu certo o projeto. Aí a pessoa pergunta para mim, por que que deu certo? Porque a gente soube colocar pessoas que sabiam conversar com essas pessoas. O poder público, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que eu já fui muito. Durante 13 anos, eu fui muito ligada assim, a partidos, a lideranças, a muitas coisas, e agradeço. Tem os pontos bons e os pontos ruins. Que a gente aprende? Que existe um sistema. Existe um sistema aí e que a gente não pode ficar classificando. Pô, aquela pessoa de tal partido que não sei o quê. Tá, aquela pessoa tá na prefeitura que não sei o quê. Aquela pessoa tá no. Não, são pessoas. Existem pessoas que vão querer te abrir caminho e tem pessoas que não vão querer te abrir caminhos. E aí você também tem que saber falar com essas pessoas, porque tudo é jogo de interesse. O que aquela pessoa quer que você faça ali? O que aquela pessoa quer que você faça aqui? Então, se a gente saber falar com jeitinho, com o poder público também, a gente vai saber falar. Então, para resumir, assim, eu acho que não existe difícil. Eu acho que o que tem é a gente estudar, avaliar e saber conversar com todo mundo, porque o diálogo é tudo. Quando a gente começa a colocar barreira que, tipo, não dá para falar com tal pessoa, aí que eu gosto de entrar. Porque é nessas oportunidades que a gente mostra, ó, a gente consegue. E vai aprender mais ainda, Isso, né? e vai aprender mais ainda, porque ninguém quer. O fácil todo mundo quer. Vou lá conversar, vou falar de empreendedorismo ali na Paulista. Vocês acham que o pessoal na Paulista. Não, tô falando. Não... Tipo assim, tem a feira de. Mas é um exemplo, assim, sabe? Não, a gente tem que falar com o pessoal que precisa. Se for para falar com quem não Isso. precisa, então não precisa. É Não faz verdade. sentido. Você falou de feira e existem feiras e feiras, Isso. né, gente? Você que Tem tá feiras e experiente aí, feiras, você né? faz as Então, feirinhas aqui, né, Elaine? Fala aí, conta pra gente. sim, a gente vê que é super diferente, gente. Desculpa, tem algumas feiras na Paulista, lá, que a gente percebe que ali é o empreendedorismo, mas é aquele, você estuda para empreender, Sim. não o empreender para estudar. Então, e isso é muito a nossa realidade hoje. São mulheres, né? A minha feira é Feira Divas do Sol, Heliópolis. Então, a feira são realmente de mulheres. Na maioria das vezes não teve a oportunidade do estudo e tem a necessidade de empreender, né? Então, elas empreendem por necessidade, elas precisam aprender alguma coisa, aí dentro desse aprender, né, no leque que tem dos aprendizados e dos vários tipos de artesanato, ela vê o que mais ali, né, toca o coração, o que elas mais gostam de fazer, porque eu vou falar a verdade, todas as peças, gente, pode ser que também de fora, né, mas eu vou falar do meu conhecimento que é periférico, todas as peças que são feitas por mulheres da periferia são colocadas assim, gente, eu acho que 70% de amor.
Ah, por isso que dá certo, por É, isso que tá dando certo, é né? É. 70% de amor, gente, porque elas fazem com uma vontade, assim, realmente que aquela pessoa pegue aquela peça e aquela peça faça um bem para aquela pessoa que está levando. Então, assim, a gente percebe que é uma coisa diferente, porque se a gente ficar só valorizando o dinheiro, elas vão pirar, Não, vai e, pirar. e eu sou uma pessoa muito desapegada. Às vezes até, minha mãe até briga com isso, assim. Mas, cara, no mundo que a gente tá vivendo, assim, tava até conversando com os meninos que trabalham lá comigo. Quanto que às vezes a gente valoriza coisas que a gente não vai levar com a gente, sabe? E eu tô falando na morte mesmo. Eu vou morrer, eu não vou levar minha casa. Tô dando exemplo. Que Eu não vou isso. levar o dinheiro que às vezes enriquece. E às vezes a gente esquece disso, do valor. Por isso que dá certo, Isso. Elaine, o carinho que elas colocam. E eu acho que quando passa alguém lá para comprar ou para vender, vê o jeito que elas vendem, vê o jeito que elas falam. Ah, gente, então eu acredito ainda. Tem gente que desacredita no ser humano, mas eu acredito que quando a gente faz Sim, com também. amor, a gente consegue as coisas assim. Ô, Ni, outra coisa agora. E quando entrou o empreendedorismo na sua vida? Tá. Esses dias um menino falou: Nossa, você trabalha com empreendedorismo, você é empreendedora? Eu sou. Eu sou MEI, eu tenho minha MEI, eu sou coordenadora de projetos, vai fazer desde 2019 eu abri minha MEI, trabalhava como CLT. Mas o empreendedorismo entrou na minha vida quando eu fiz um projeto chamado Escola de Moda Jovem, que tinha aqui em Heliópolis, que foi na época da UNAS. Só que ainda não se falava de empreendedorismo. Naquela época era de cooperativismo, das comunidades se organizar, sabe, para se movimentar, ganhar seu próprio dinheiro. Economia Economia criativa. criativa, Solidária. solidária, falava muito. Aí eu participei desse projeto e comecei a entender um pouquinho mais o que que era a palavra empreendedorismo, porque todo mundo já empreendia, a gente já tinha empreendedor, mas ninguém se identificava. Então, quando eu comecei a ter o conhecimento do que era empreendedor, eu falei, pô, a gente está empreendendo aqui. Então, na época, a gente fez esse projeto, teve os cursos lá, aí eu comecei a trabalhar com o Andros. O Andros, não sei se vocês conhecem, que é o cativeiro, Conheço. que Da capoeira. ele da capoeira e que ele tem uma loja de silkscreen, que é de estampa de camisetas. Então, o Andos, acho que pode se dizer assim que foi meu primeiro trabalho empreendedor. Nossa, a gente ficava até tarde fazendo estampa de camiseta lá no quartinho lá que tinha, estampava camiseta para faculdade, para uma série de lugares. Comecei a ganhar meu próprio dinheirinho ali com ele. E aí comecei a entender esse mundo assim de comunicação, quando foi na época que eu comecei a estudar. Só que aí eu ficava nesse meio termo. Um dia, será que eu abro meu negócio ou não? Aí eu ficava, calma, vou aos poucos, porque também não tinha tanta grana naquela época para abrir um negócio. Mas eu sempre me envolvi em ajudar as pessoas, ajudar, nem sei se é essa a palavra, mas incentivar as pessoas a poder, como elas podem se desenvolver quando ela abre o negócio dela. Então eu falei, então eu vou partir por esse meio. Então eu comecei a estudar, comecei a procurar projetos que fossem nessa área. E aí sempre trabalhei em projetos que foram ligados ao empreendedorismo dentro da Heliópolis durante muito tempo, como vocês sabem. Então aí um dos últimos projetos que eu fiz aqui em Heliópolis na área de empreendedorismo foi o Facebook na comunidade, que aí era a Deiliane, o Thiago Testa, o Wesley, que é o Presley que a gente chama, a Daisy. A gente fez esse projeto que era uma parceria do Facebook aqui com a Unas também. Tinha um laboratório de inovação, foi o único laboratório de inovação que o Facebook colocou. E ali foi um laboratório mesmo de conhecimento, porque a gente começou a conhecer os empreendedores de Heliópolis e quais eram as dificuldades que eles tinham, né, para crescer, para se desenvolver, que eles já tinham, mas não era hoje. Nossa, se vocês andar hoje em Heliópolis, vocês veem a riqueza que é esses empreendedores. Você vai ali no Gula Bar, meu Deus do céu. Você É vai verdade. naquele outro bar que tem ali, só tem gente de fora da Heliópolis. Você passa num barzinho aqui na Rua da Mina, você passa no Salão da Cátia ali. Meu É, Deus do céu, que chiqueza. Aí agora tem um negócio de festa ali, você passa no antigo Mac Favela. Então, como que os empreendedores aqui se enriqueceram? E eu tenho certeza que foi através desses projetos sociais e de pessoas referências, que nem eu falei aqui, não falei à toa, Elaine. Vocês são referências aqui, vocês trabalharem a cultura das pessoas através criando a gráfica Heliópolis, sabe? Trazer a cultura também como sim. uma forma de empreendedorismo. É, alavancar as mulheres, que a gente sabe o quanto que essas mulheres mães que trabalham o dia todo, que tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa,
e ainda tem que trabalhar para sustentar a família, porque muitas vezes passa por alguma situação de violência, ou que não tem ajuda da família, do próprio pai das crianças. Então, são outras referências. Quando você vê outras mulheres aqui dentro, outras pessoas crescendo, você vê, opa, a Kátia ali tá ganhando dinheirinho, tá bem ali, eu vou me inspirar nela. Então, isso tudo, essa cultura toda de Heliópolis fez diferença no meu aprendizado. E aí foi o que eu falei esses dias pro prefeito da cidade de São Paulo, no evento que eu tava de formatura do meu trampo. Falei para ele, eu nunca esperava que um dia eu ia pegar todo esse aprendizado que eu tive nos projetos em Heliópolis e eu ia poder implantar no município da cidade de São Paulo. Então, eu fico muito feliz, assim, de todos esses projetos sociais que eu participei, fazer eu compartilhar com outras pessoas, porque, sim, hoje eu tenho uma... Todo mundo fala, Nina, é isso, é isso. Eu só sou o que eu sou também por conta de pessoas que estiveram do meu lado, sabe? Que me incentivam, amigos e colegas de confiança que também toparam estar nesses desafios, de falar de empreendedorismo também, com propriedade. Então, foi daí que eu me envolvi no empreendedorismo. Se você perguntar, Nina, você vende alguma coisa? Não, eu não vendo diretamente produto, mas eu vendo um serviço meu, que é de incentivar as pessoas a aprender sobre se inovar na área do empreendedorismo e a gente também transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Então, foi nesse meio que eu acabei me envolvendo mais. Talvez algum tempo aí vocês vão ver o meu negócio saindo, só não vou contar agora o que é concretamente, mas em breve vai ter um negócio aí e vou vir lançar aqui com vocês. Olha, em primeira mão, você vê? Em breve, primeira com sócios. Aguardem. Porque você já é uma empreendedora. Eu também sempre tive muito isso de não me entender, Uhum. mas hoje eu falo que eu gero oportunidades para os empreendedores. Isso Então, de mesmo. alguma forma, eu empreendo com serviço, né? Sim. Então, Nina, o tanto que você realmente, né, já ofereceu para esses empreendedores da comunidade, eu acho que esse movimento que você fez lá atrás é o que hoje floresceu, Sim. né? Deles entenderem um pouco mais, né, que precisa estar aí em alta com a tecnologia, que ela faz parte também, é entender como fazer uma boa precificação, Sim. é entender o mercado, né, daquele produto que você, né, que você está vendendo, porque senão você só vende aquela trufa e ficava naquilo, era aquela trufa. Não, hoje você não quer fazer só a trufa. Você vai fazer o bolo, você vai abrir sua lojinha na Estrada das Lágrimas com todos os doces que você faz. Então, eu acho que esse movimento que você fez aí, né, desde o Facebook para cá, foi super essencial para esse boom de empreendedorismo hoje. E é um empreendedorismo que a gente percebe que não é cego, né? Sim. Hoje não é mais um empreendedorismo cego. Sim. Então, hoje as pessoas conseguem empreender de uma forma, né, mais concreta e empresarial, porque teve lá atrás, né, essas pessoas que trouxeram essas inovações e mostraram, ó, é possível. É isso que está acontecendo, ó, é dessa forma que está ali fora. Sim. Eu sinto, não sei se vocês sentem, se você for para outra comunidade, nossa comunidade é totalmente diferente. É verdade. E aí tem tudo isso, Elaine, que você está falando. Mas assim, foi importante eu também, mas ter outros movimentos, tipo, a importância de outras pessoas também, junto com a gente, incentivar esses movimentos, para a gente poder ter essa transformação hoje que a gente tem, assim. E dar assim, essa continuidade, né? isso. E às vezes, enquanto você está ali fazendo parte, né, olhando a garrafa o rótulo por dentro, você não tem noção do quanto isso vai alcançar, do quanto isso vai impactar. Então, hoje, olhando, já há quanto tempo não existe mais o Facebook? Mas eu lembro, por exemplo, quando eu ia fazer cursos lá, e as pessoas de fora falavam, mas aonde? Tipo assim, dentro da favela tem... E assim, a gente não tem noção, né, trazendo isso agora depois de tanto tempo, de quanta coisa vai mudando a partir dali. Sim. Quantas sementinhas são plantadas, né? E que vão em algum momento, às vezes em outro lugar, às vezes em outra coisa, né? Quando eu fazia o curso lá, não estava na área da beleza ainda. Não tava? Você não tava? Ainda não. Fazia outras coisas. Estava aí procurando onde eu sempre quis empreender. Só não sabia no quê. Hoje eu me encontrei, mas eu não sabia no quê. E lá eu comecei a entender isso, a questão do impulsionamento lá do Facebook. Até então a gente olhava ali, eu trabalhei em empresas grandes, que coisa de... a verba para o marketing era de milhões. E você achava Então, pra que nunca gente podia era fazer. Ah, que nunca. legal. Isso é legal, né? Não, Que pra você... gente era nunca. E agora, não, igual
Baniram o X. Se banir o Instagram, não sei o que O que será? faço. Me chama que a gente conversa, Kátia. Me chama que a gente conversa. Não, mas o quanto a gente, depois que você entende aquilo ali como uma ferramenta, aí você fala, não tirem isso de mim, né? Eu Sim. preciso disso. Agora eu E aí sei. começa a entender por que daquele investimento. Porque Isso. também quando eu vi, eu falo, nossa, gente, pra que vai investir tudo isso? Ah, gente, desnecessário. Investe isso em Hoje não produtos, sei para lá, de investir, né, mãe? Não tem, gente. Quanto mais você tem para investir realmente no marketing, é super Sim, melhor. sim. Então, a gente tenta a todo momento aqui trazer oportunidades para as empreendedoras, porque a gente sabe que também na periferia você não tem uma condição de fazer um Sim. mega investimento, né, em redes sociais, em marketing. Então, a gente tenta trazer assim opções e oportunidades para as empreendedoras também estarem, né, nesses lugares. E aí eu quero que você fale um pouquinho, Nínive, né, hoje, da sua coordenação aí do empreendedorismo jovem, e principalmente em periferias, Sim, né? sim. Porque assim, é um lugar que você olha, o jovem, ele olha e acaba ficando desesperançoso, porque fala, meu, não vai dar, eu não vou ter isso. Ah, eu não vou conseguir desse jeito. Porque ele vê que é uma coisa muito grande que está muito longe dele, Sim, sim. né? Então, a gente falou, né, desse tema de empreendedorismo, a gente parece que aqui em Heliópolis, parece que viveu, assim, não sei se vocês têm esse sentimento, fico contando pra vocês, parece que eu fui, tipo assim, nasci, sabe? Fui Isso. crescendo e aprendendo a ter esse olhar que o empreendedorismo é uma saída também e a gente incentiva outras pessoas. Porque com toda essa política, mudança de política que teve, essa mudança das leis trabalhistas também que a gente teve da reforma trabalhista, mudou muito, então essa coisa de existir só CLT mudou, então hoje é muito difícil você ver empresas que ainda contratam CLT, né? Hoje a maioria é MEI, tem aquela contratação toda. E teve a questão da pandemia, que as pessoas ficaram desempregadas, começaram a ter que inovar, mudar, tudo direitinho. Então, que bom, eu ficava pensando, que bom que nessa época ainda eu tinha essa oportunidade de poder trabalhar isso, né, com as pessoas. E aí, quando apareceu o projeto do meu trampo, porque nesses projetos também eu já trabalhava em empreendedorismo com jovens, sempre trabalhei com juventude, mas coordenar um projeto que atendia 20 mil jovens no município da cidade de São Paulo foi totalmente desafiador, assim. É tipo, de você chegar assim, 20 mil jovens. Primeiro era 10 mil, aí du- duplicou para 20 mil. Eu falei, meu Deus do céu, será que a gente consegue? Mas quando eu vi a equipe assim do meu lado que tava afim também, eu falei, eu acho que isso daqui vai dar certo. E aí a gente vai entendendo essas perspectivas que eu falei para vocês, de que quando você acredita que você consegue fazer a mudança da vida das pessoas, quando você acredita com amor que você. Tem dia que a gente tá cansado, que a gente fala, pô, hoje tô sem amor. Mas tá lá no fundo do coração, mas você vai mesmo assim, porque você vê que faz diferença. E quando a gente começou a trabalhar nesse projeto nas comunidades, assim, e o pessoal trazia os relatos pra gente, falando, ó, tal menina passou uma semana, tal, do curso, porque o curso que a gente dá lá tem uma metodologia que chama By Necessities, que é escrita pelo meu presidente lá do Instituto Besouro, Vinícius, e falar nisso, mandar um abraço para ele, chefe, obrigada. Agradecer ele, porque ele foi um cara, assim, que hoje eu tô com 34 anos e que posso se dizer, assim, que demorou um pouquinho também, assim, para as pessoas darem e acreditar, porque às vezes uma menina periférica, nova, não vou mentir para vocês, teve muitas circunstâncias que o pessoal olhava, e às vezes me olha ainda e fala, nossa, essa menina aí, e ele me deu autonomia, sabe, para acreditar, assim, e a gente poder fazer o projeto acontecer. Então, voltando, né, o projeto, ele não só muda a vida dos jovens, ele muda a minha vida, ele muda a vida da equipe, o quanto que a gente tem aprendido, que é isso que eu falei, que sim, os jovens da periferia da cidade de São Paulo querem empreender, querem uma oportunidade, querem trabalhar, querem estudar, querem cursos, eles querem possibilidades, eles querem oportunidades. E a gente tem que saber como que a gente chega e fala para ele, ó, tá acontecendo aqui o podcast, tem uma sala de podcast, a gente tem aqui o Teia, a gente tem o Céu, que às vezes tem gente do próprio Heliópolis que não sabe que tem um Céu aqui. Só que como que a gente está comunicando essas pessoas? Como que está chegando para elas? Então, para mim, assim, o projeto do meu trampo realmente é o trampo, assim,
pra mim que tipo, superou minha expectativa, sabe? Então, só me fez mais acreditar ainda que a gente tem que fazer mais projetos para a juventude. Inclusive, já vou até falar aqui para vocês que a gente vai fazer um projeto também agora lá na Zona Leste de São Paulo, porque durante o projeto do meu trampo a gente identificou que a Zona Leste é um lugar que precisa muito de projetos. Que o pessoal sai do extremo leste para vir para o centro, para estudar, para trabalhar. A gente também viu isso, assim, que o pessoal sai dos extremos para procurar oportunidades no centro. Então, quando a gente vai com esses projetos para os extremos, a gente começa a gerar estudo, começa a gerar renda, o pessoal começa a empreender lá, as pessoas começam a consumir nesses locais e a pessoa não precisa perder a qualidade de vida dela de sair desses lugares. Então, ixi, tem um monte de coisa aqui que eu posso listar para vocês que foi um aprendizado, assim, pra gente, sabe? Nesse projeto, assim. Então, a gente fez agora um projeto para o Ministério Federal do Trabalho e a gente vai fazer curso de capacitações lá agora, nesse período de outubro a novembro, que é para cuidador de idosos e para boas práticas alimentares, para o pessoal lá se profissionalizar e poder ter oportunidades de emprego lá. Então, através desse projeto, está surgindo outros projetos que a gente está começando a implantar em outros lugares e que eu tenho certeza que vai dar bons frutos. Eu fico brincando com os meninos. A gente já chegou para o prefeito da cidade de São Paulo e já falou: tá entregue aqui, entregamos antes do tempo para vocês esse projeto. A gente bateu a meta. Era 20 mil inscritos, a gente passou de 20 mil inscritos no projeto. Era 14 mil certificados, a gente passou de 14 mil certificados. Era mais de 9.800 alunos para a gente incubar, que a gente fala que é o aluno para fazer consultorias. Sim. Passamos essa meta também. 14 mil logos, 14 mil plano de negócios feitos, assim. Gente, é muita coisa. Porra! E aí, às vezes, eu não tenho noção, assim, às vezes mesmo. E às vezes vem essa coisa na cabeça, então acho que tá mais do que claro, assim, que eu e a minha equipe que tá lá, que eu sou muito grata, eu quero agradecer muito ao meu gestor lá, o Thiago Cortinaz, a toda a minha equipe dos meninos que hoje estão na coordenação, é uma juventude que entrou junto comigo e que hoje é gestor lá dentro, sabe? Que cresceu, assim, então é o pessoal que cresce comigo e que eu posso dizer que hoje a gente entende de juventude periférica, de empreendedorismo periférico, e quem puder contar com a gente, entender sobre mais o negócio, quiser fazer projeto, conversar com a gente, me procura que a gente escreve junto, que a gente ama um desafio. Quem não gosta, não sei fazer, a gente sabe, manda pra gente que a gente sabe. Olha, gente, tá vendo? Se a gente não sabe, a gente Oportunidade, vai procurar saber. Isso, é bem isso. Eu falo também que todo mundo que entra no teu, eu falei, a pessoa entra aqui com um problema, ela tem que sair com uma solução. Sim, sim, sim. Tem que sair com uma solução, né? Ela não Exatamente. vai sair aqui sem resposta. E que bacana, Nível, a gente saber que todas essas oportunidades para nossa juventude. Sim, sim. E quantas sementinhas não foi plantada, Nossa né? Senhora. Porque a gente imagina, tudo bem, vai, que os 20 mil não vão ser empreendedores. Não vai. Mas aquela sementinha que você plantou, que aquela pessoa acordou, para qual o direcionamento que ela quer ir? É o direcionar. Porque eu acho que o jovem, ele assim, ele tem capacidade de muita coisa desde que ele seja direcionado. Isso. Sim. Então eu acho que esse projeto é isso, é o direcionamento. Sim, Né? foi o que eu falei para vocês. A gente identificou que antes da gente falar de empreendedorismo, a gente precisava voltar a falar de sonhos com eles. Então, ver hoje, a gente tem muitos cases, é que nem você falou, realmente, os 20 mil vão empreender? Não vai ser de um dia para o outro. Até porque a gente Isso. pegou jovem de 15, 16, 17 anos, tipo, novo, assim, que é empreendedorismo? Mas a nossa turma falava de uma forma, assim, que esses meninos, que a gente chegou em escolas estaduais, que é triste dar esse relato, mas, por exemplo, eu aprendi em uma semana o que eu tô um ano, às vezes, na escola, sabe? A forma que os facilitadores, os monitores e os consultores acolheram essa juventude é impressionante, Elaine, Kátia. Tipo assim, é mesmo de conversar, às vezes, de futuro, de entender como é que esse jovem precisava conversar, como que ele precisava voltar a sonhar também. Que às vezes Sim. você chega hoje e você fala, o que que você quer? O que que você tem vontade? E o jovem falar, não sei. Não sei. É triste, cara. Sim. É triste. E eu acredito que pessoas sem sonhos a gente não consegue viver. A gente não pode deixar de. O pessoal fala, é clichê. Não, a gente tem que ter sonhos. Senão a gente não vai conseguir
sabe? Conquistar, realizar. Pode ser o sonho mais difícil, mas bota como meta, sabe? Porque uma pessoa sem sonho tá sem vida. É sem vida. É Fazer sem a vida vida. valer a pena, né? Exatamente. Então, essa foi a diferença, assim, entender o jovem de periferia, saber que a gente precisava retomar os sonhos deles. Muitos deles não, tipo, manda mensagem pra gente está tendo retorno, né, de muitos jovens que falam, ó, comecei a investir um dinheirinho aqui, vou ajudar minha mãe. Esses dias eu recebi um relato de uma facilitadora que falou, ó, professora, tô investindo em camiseta, vou começar a estampar para ajudar na renda em casa com a minha mãe. Porque eu e vocês também devem ter esse histórico. Muitos jovens têm que ajudar dentro de casa. Então, por isso que o empreendedorismo faz a diferença. Não tem jeito, o empreendedorismo ajuda, sim. Às vezes as pessoas precisam de dinheiro para comer, por uma necessidade para pagar uma conta, e o empreendedorismo, sim, ajuda nisso, sim. Nossa, que bacana entender o projeto. E a gente quer saber, né, que a gente já está finalizando. Ai, meu Deus, não acredito. É, Fala demais, rápido. cara. Fala demais, gente. Parece Acabou com o que a gente não tempo. falou nada, É. né? Parece que não falou nada. Mas a gente quer saber, tem jovens, né, ou algumas mães e pais que estão ouvindo, que vai assistir esse podcast e quer de alguma forma saber onde encontrar. Ai, nossa, que legal esse projeto. Como que eu posso encontrar? Onde eu posso fazer contato? Sim, então, o projeto do meu trampo, a gente fica com a sede do Instituto Besouro lá na Avenida Paulista, hoje aqui em São Paulo, mas a ideia do projeto do meu trampo é descentralizar, né? A gente Sim. vai para as organizações sociais. Então, a ideia é a gente empoderar as organizações sociais, as lideranças de comunidade e levar os cursos para esses lugares, porque a gente sabe que esses lugares são acolhedores. Então, Sim. quem quiser fazer o projeto do meu trampo, abrir uma turma, que a gente abre turmas nas regiões da cidade de São Paulo, pode entrar no Instagram, que a gente tem Instagram, pode entrar diretamente do meu site, que é lá o meu trampo é empreender.com. Ou também, depois eu vou deixar aqui com vocês o contato dos meninos que são de parceiro, que é o Digo, que é o Gabriel Romo, uma equipe lá que eles falam diretamente com esses parceiros, os parceiros entram em contato, a gente pergunta se o pessoal tem sala disponível, tem um espaço para a gente trabalhar como contrapartida, e aí a gente realiza os cursos nesses lugares, né? Então a gente combina assim com eles. E aí também o Instituto Besouro, a gente está aberto para receber propostas de empresas privadas, do poder público, como a Kátia estava falando aqui, a gente está super aberto para conversar, porque a gente sabe que o poder público não dá conta de resolver todos os problemas que acontecem no mundo. Então, as instituições sociais, elas existem para a gente colaborar, né? Para que o poder público possa resolver os problemas da sociedade. Então, a gente está muito aberto para receber propostas. Então, aproveitem. A gente já bateu a meta do projeto, mas ainda a gente está fazendo umas turminhas aqui até final de setembro. Estamos torcendo para que a política, o poder público, as escolhas das prefeituras, vereadores, sejam as boas escolhas do povo, para a gente poder ter novas propostas, novos projetos, mas a gente está torcendo para que talvez venha meu trampo 2.0 aí, quem sabe o ano que vem, com novas ideias, novas propostas. Reformulado, né? Reformulado. Ai, que bacana, gente. Então é isso, a gente vai colocar depois lá na descrição, né, do meu trampo a empreender. A gente vai colocar lá o site, o Instagram, então vocês entrem em contato. Nini, a gente agora vai entrar para as considerações finais, né? Então, queria agradecer a sua presença, né? A gente sabe que, imagina, 20 mil, né? E a gente atormentando ela para tirar ela lá, Elaine. para Vai, trazer. eu nem neguei, eu só fiquei espantada, né? A Elaine me chama, não tem... é difícil eu negar alguma coisa que a Elaine me chama, assim. Ai, Só obrigada. tô esperando um cafezinho preto, um bolinho, assim. Mas é muito difícil, Elaine. Jamais vou negar uma proposta que você me dá, até porque eu acredito muito no seu trabalho, no seu potencial. Sei que você é uma pessoa séria, a Kátia também. Vocês duas, assim, são referências para mim também. Fico muito feliz de você estar fazendo esse podcast. Então, muito obrigada por vocês terem me convidado para estar aqui no 26º, né? 26º podcast. Quero desejar que vocês continuem sendo essas comunicadoras para as empreendedoras de Heliópolis, mas não só para Heliópolis, mas que vocês abrangem o que precisar de mim para São Paulo também, para o mundo,
que eu vou compartilhar depois, quando sair o podcast aqui, vou compartilhar para o mundo. E agradecer, eu só tenho, na verdade, a agradecer, gente. Eu sou muito grata, assim, muito grata mesmo, assim, a minha mãe, a minha família, a minha avó, as minhas referências, meus amigos. O que eu não seria, sabe, dos meus amigos, assim. Eu até fico emocionada, porque se eu sou o que eu sou hoje, é por conta dessas pessoas que acreditam em mim, que quando eu chamo, às vezes, para algum desafio, elas topam comigo, sabe? Porque não é fácil. Não vou dizer assim para vocês, é tudo maravilhoso. Não é. Tem dia que é muito Sim. difícil, tem dia que a gente fica muito chateado de ver pessoas que ainda desacreditam do outro, sabe? Então, quando eu vejo que eu falo, gente, vai acontecer tal coisa, eu preciso de tal coisa, vocês vêm comigo? Então, eu só sou o que eu sou por conta dessas pessoas. Então, quero agradecer a toda a minha equipe que está trabalhando hoje comigo no Instituto Besouro. Sem eles eu não seria nada. E agradecer a minha família e meus amigos. Sem eles eu não seria nada. E a Heliópolis, né? Onde eu vou, eu não deixo de falar de Heliópolis. Heliópolis, para mim, é. Se há muito tempo atrás as pessoas falavam que Heliópolis era um lugar que era inseguro, hoje é minha fortaleza, assim, eu me sinto muito segura aqui dentro e me sinto muito segura de falar de Heliópolis. Então, obrigada a todo mundo que construiu a liderança e transformou e transforma a vida das pessoas aqui, especialmente vocês. Obrigada. Ai, obrigada, Nini. A gente que agradece, viu? Muito obrigada, Kátia, também, por Obrigada. estar aqui com a gente. Queria mais tempo, queria mais tempo. Sim. Já tá olhando ali pra gente. Se deixar. Chama pra gente já várias vezes. Desculpa, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.